Olá, eu vou mostrar para vocês como estruturar uma pesquisa científica. A estrutura da escrita científica, no geral, é composta por esses elementos aqui apresentados: do resumo, a introdução, a revisão da literatura, metodologia, apresentação e análise dos resultados, considerações finais e referências. Apesar do resumo e da introdução serem os primeiros tópicos de uma pesquisa científica, é interessante que deixe esses itens para serem elaborados ao final da pesquisa, pois assim você vai ter material suficiente e conteúdo suficiente para poder escrever o resumo e a introdução. O resumo ele precisa conter, de forma geral, uma frase de contextualização, o objetivo da pesquisa, a metodologia que você emprega para alcançar esse objetivo. Você precisa apontar os principais resultados e dizer quais são as contribuições que esse resultado traz para a área de pesquisa, né? Quais são as implicações, sejam práticas, teóricas, sociais, ambientais, quais são as implicações dos resultados de sua pesquisa. O resumo ele não pode ser grande, então tudo precisa ser bastante conciso e enxuto, né? Um resumo, no geral, ele gira em torno de 200 a 250 palavras. Dependendo do periódico para o qual você vai submeter o artigo, pode mudar um pouquinho esse resumo, ter alguma outra exigência, mas no geral esses elementos compõem um bom resumo. Na introdução, a gente vai começar contextualizando o tema, né? A partir dessa contextualização, você vai apresentar algumas pesquisas anteriores realizadas sobre esse tema. Dessa apresentação das pesquisas anteriores, você vai apontar a lacuna que você identificou de pesquisa. Essa lacuna vai ser a deixa para você apresentar o seu problema de pesquisa e, consequentemente, para resolver o seu problema de pesquisa, você precisa ter um objetivo. O problema e o objetivo, eles são linkados, né? Eles têm que fazer sentido. Você não pode ter um problema e um objetivo diferente que não vai te permitir responder o seu problema de pesquisa. Apresentando o objetivo, você vai apresentar a metodologia e os resultados da pesquisa. Em seguida, você precisa justificar, né? Qual é a justificativa, por que da realização dessa pesquisa, qual é a necessidade da pesquisa ser realizada. Em seguida, você apresenta a relevância, tá? Então, por que sua pesquisa é relevante? O que ela traz de relevante para o campo? O que ela traz de novo? Quais são as contribuições que os resultados da sua pesquisa trarão para o campo? Okay? Dependendo do journal para o qual você vai submeter o artigo, a gente finaliza a introdução com uma organização do estudo. Em pesquisas como TCC, dissertações, esses elementos costumam ser suficientes para compor uma boa introdução. Na revisão da literatura, a gente vai apresentar alguns tópicos que sejam relacionados com seu objetivo de pesquisa. Então, o que você precisa estudar relacionado a esse tema que permita que o leitor tenha uma visão geral do assunto. Então, você vai ver quais são os temas relevantes de você revisitar a literatura para aquele objetivo, para aquele problema de pesquisa. A revisão da literatura, ela não deve ser feita a partir da opinião do pesquisador. Como o nome diz, você está revendo a literatura. Aqui você faz citações. Então, tudo que tiver na revisão da literatura precisa ser devidamente citado e referenciado ao final do trabalho. A gente parte na estruturação dos tópicos do geral para o específico. Então, você pega o assunto que você quer abordar e você vai afunilando ele, você vai especificando, você parte do geral para o específico. Na metodologia, você começa explicando o tipo de pesquisa, classificando a sua pesquisa. Isso não é muito utilizado
em artigos científicos, mas em pesquisas acadêmicas de TCC, dissertações, teses, geralmente o pesquisador ele classifica a pesquisa que ele está realizando, diz qual é o tipo de pesquisa, o método empregado, tá? Agora, é muito importante que o método que você vai adotar, você descreva ele de forma muito clara. Por exemplo, a população e a amostra, ela deve ser apresentada e deve ser delimitada. Você precisa justificar a escolha. Por que eu estou estudando essa população? Por que eu estou estudando essa amostra? Então, tudo precisa ser justificado. E quando você justifica, ancorado na literatura, você traz robustez para o seu método. A coleta e o tratamento dos dados precisa ser apresentado de forma clara e didática, né? Então, qual foi o processo passo a passo que eu realizei para coletar os meus dados? Onde eu fui buscar esses dados? Né? O que eu fiz? Como eu tratei os dados? Tudo precisa ser claramente explicado, num passo a passo. Por fim, a limitação do método. Todo método empregado ele está passível de limitações. Nenhum método é perfeito, né? Então, quando a gente finaliza a metodologia, é interessante deixar claro qual é a limitação do método que você adotou. O capítulo de apresentação e análise dos resultados, nesse capítulo você deve apresentar, né, de forma gráfica, através de quadros, de tabelas, de figuras, os seus resultados. Você precisa descrevê-los, mas não apenas fazer uma descrição daquilo que você está mostrando numa figura, ou num quadro, ou numa tabela. Você precisa fazer uma análise crítica desses resultados, discutir os resultados e compará-los com achados na literatura é importante. Você pode utilizar uma citação que você utilizou na sua revisão da literatura, você pode utilizar esses resultados já explorados na revisão para corroborar ou não os seus resultados. Isso traz robustez para o capítulo de análise e discussão dos resultados. O capítulo de considerações finais também precisa ser breve. Então, começa com um parágrafo onde você retoma o problema ou reapresenta o objetivo, você relembra o objetivo da pesquisa e diz o método que você adotou para alcançar esse objetivo de pesquisa. Em seguida, você descreve de forma breve e de forma diferente do que você descreveu no capítulo anterior os seus resultados. Faz uma síntese dos resultados e mostra como esses resultados contribuem para o avanço da área. Como toda metodologia tem suas limitações, a gente aponta as limitações do método e a partir desses apontamentos a gente consegue apresentar sugestões para pesquisas futuras. Então, o que o método não permitiu que você fizesse, você pode sugerir para pesquisas futuras que seja feito de forma diferente, que utilize um método diferente ou complementar, né? Então, o último parágrafo das suas considerações finais serve para isso, para você mostrar a limitação e indicar caminhos para pesquisas futuras. Nas referências, deve conter todas as referências bibliográficas relacionadas às citações em que você utilizou, seja na revisão da literatura ou no decorrer do seu trabalho, em qualquer outro capítulo que compõe a pesquisa. Qualquer coisa que seja citada deve ser referenciada. Então, você vai organizar as referências. Essas referências elas podem estar formatadas de acordo com a ABNT ou com a APA, assim como todo trabalho. Então, uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, vai seguir a ABNT. Agora, um artigo científico depende da orientação que o periódico para o qual você vai submeter, a orientação que ele dá.
Você pode ter que formatar todo o seu artigo, inclusive as referências, de acordo com a BNT, ou de acordo com a APA, ou ainda de acordo com alguma outra normatização para a formatação de trabalhos. Essa é a estrutura da escrita científica. Esses são os capítulos que uma pesquisa científica precisa conter e os elementos que discutimos dentro de cada um desses capítulos são essenciais para que a pesquisa seja uma pesquisa de qualidade. Lembrando que uma boa ortografia, uma escrita com coerência, com coesão, é fundamental para que a produção seja de qualidade.